Olá, caros irmãos e irmãs na fé. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e não se esqueçam, inscrevam-se nele, curtam os nossos vídeos. Pois bem, no programa de hoje, o vídeo número 3 da sequência, ou seja, da série A Idolatria segundo a Bíblia, nós vamos abordar mais um aspecto desse tema tão controvertido, né? E qual vai ser esse aspecto de hoje? O aspecto de hoje é o seguinte: quais são os requisitos bíblicos que a Bíblia coloca para que fique configurado a materialização, ou seja, a concretização do pecado da idolatria, né? Ou seja, a ocorrência do pecado da idolatria? Quais são os requisitos bíblicos, ou seja, quais são os requisitos que a Bíblia dá para a gente identificar quando o pecado da idolatria acontece através do objeto das imagens de escultura? Quais são esses requisitos para a gente poder diferenciar, né? Para a gente poder ter uma noção de quando aquela imagem de escultura está sendo usada para se venerar um santo de Deus e quando ela está sendo usada como um objeto de idolatria, né? De um falso Deus, que a própria imagem é Deus. Quando? Quais são esses requisitos que a gente pode perceber? A Bíblia ensina, a Bíblia é muito clara em ensinar esses requisitos, né? Então vamos ver então. Vamos abrir primeiro livro, a primeira passagem que nós vamos meditar hoje está em Oséias, capítulo 4, versículo de 12 a 14. Vejamos. Meu povo consulta o seu pedaço de pau, e o seu cajado lhe faz revelações, porque o espírito de infidelidade o perde, e eles se prostituem, afastando-se de seu Deus. Sacrificam nos cimos das montanhas, queimam ofertas nas colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, sentindo-se bem à sua sombra. Assim, quando vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram, não castigarei as vossas filhas prostitutas, nem vossas noras adúlteras, porque eles mesmos coabitam com meretrizes e sacrificam com hieródulas. Pois bem, irmãos, nessa primeira passagem, o que a gente percebe? Quando falamos em culto de adoração, há vários requisitos para que se configure um culto de adoração. Um culto de adoração não é simplesmente eu falar assim, eu adoro fulano de tal, eu adoro essa entidade, ou isso, ou isso. Não é só uma questão de vocábulo, de palavra. No culto de adoração há alguns requisitos. Por exemplo, sacrifícios. Um deles é o sacrifício, né? O sacrifício de animais, ou sacrifício de pessoas, como você vê na Bíblia, você vê, ou oferendas de alimentos, como você vê aqui nesse caso, ofertas nas colinas e sacrifícios no cimo das montanhas. Nada dessas coisas você observa no culto de veneração aos santos, né? Ninguém mata galinha na frente da embaixo de Santo Antônio, e ninguém, muito menos, mata um bebê ou seus filhos, como se matavam a Moloque no Antigo Testamento, em frente a qualquer imagem de santo ou crucifixo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não há menor semelhança. Aí algumas pessoas podem dizer o seguinte: mas na frente da imagem do Santo Antônio, vocês fazem promessas, né, que seriam tipo sacrifícios espirituais, né, em frente à imagem do Santo Antônio, São José. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Quando você faz uma promessa a um santo de Deus, já está subentendido que você está fazendo isso porque você confia na comunhão dos santos. O que é isso? A comunhão que Santo Antônio tem com Jesus Cristo no céu. Entendeu? Ou seja, que eles são um só na comunhão dos santos. Como nós somos um só com Jesus Cristo quando estamos no estado de graça. Ou seja, quando fazemos a sua vontade e não tenhamos cometido nenhum pecado grave, né? Então, mas eles têm
os que estão no céu, eles têm uma comunhão mais perfeita com Deus. Por quê? Porque eles não têm aquela, aquela limitação que nós aqui na Terra temos. Que é o quê? Que é o peso da carne, né? Que impede toda a graça, toda a nossa, o potencial pleno de comunhão com Deus. De onde eu tiro isso? Romanos capítulo 7, né? Versículos 10 ou 12 em diante, até o fim do capítulo, vocês podem perceber isso. Quando Paulo fala, faz coisas que não gostaria de fazer, porque a carne impede a livre manifestação, a manifestação plena da graça e da comunhão com Deus. Então, se nós podemos ter uma comunhão com Deus aqui na Terra, quando estamos em estado de graça, não temos cometido pecado grave, no céu, os santos já falecidos têm uma comunhão ainda mais plena, porque eles estão vivos em espírito com Deus, né? E eles não têm mais a limitação da carne, né? Que limita essa comunhão plena com Deus. Além do fato, né, de só estarem no céu as almas que atingiram a perfeição. Isso podemos ver lá em Hebreus capítulo 12, versículos de 22 a 24, que a gente vê isso claramente, né? E iremos pegar essas passagens e vamos estudar mais à frente, mais de maneira detida, quando chegar a devida hora. Pois bem, aqui acabamos de ver Oséias capítulo 4, versículo de 12 a 14, que tem que haver sacrifícios, né, perante a imagem que é um Deus em si, e esse sacrifício é em honra e exclusiva adoração àquela imagem que é um Deus. Quando fazemos promessa em frente a uma imagem de um santo, nós fazemos uma promessa de um sacrifício espiritual, em última análise, em honra a Cristo. Por quê? Porque nós confiamos que aquele santo tem comunhão com Cristo. Se ele nunca tivesse tido comunhão com Cristo, nem aqui na terra, nós nunca faremos promessa em nome de Santo Antônio. Por quê? Porque confiamos que ele está cheio da graça de Cristo. E em razão disso, é que a promessa é feita. Ou seja, não há uma autoridade em si de Santo Antônio, né? Não há uma intenção de idolatrá-lo, não há intenção, que é o principal, e não há um sacrifício para Santo Antônio em si, e sim pelo fato de ele estar irmanado com Cristo, estar numa comunhão mais perfeita com Cristo que nós aqui na Terra, que ainda temos o peso da carne, como São Paulo diz em Romanos 7. Agora, a segunda passagem que nós vamos meditar nessa terceira aula desse programa é Isaías 44, versículos 13 a 17. Né? Isaías 44, versículo 13 a 17. Olha aqui, irmãos, vamos ver o que diz Isaías 44, versículos 13 a 17. Versículo 13. O escultor em matéria estica o cordel. O escultor em madeira, versículo 13. O escultor em madeira estica o cordel, traça o esquema a lápis, desbasta a imagem com o cinzel, mede-a com o compasso, dá-lhe forma humana, fala um belo tipo de homem para colocá-la numa casa. Versículo 14. Vai cortar a madeira, apanha um roble ou um carvalho que tinha deixado crescer entre as árvores da floresta que o Senhor havia plantado e que a chuva havia feito crescer. Versículo 15. Depois faz com a madeira um fogo e leva-o para se aquecer. Queima também para cozer o pão. Enfim, serve a dela para fabricar um ídolo. Olha só, a intenção aí. O cara está fazendo uma imagem, né? Para a finalidade da imagem ser um Deus. Ou seja, antes da imagem surgir, há o pecado da idolatria. Então a imagem só é uma materialização, ou seja, uma forma de manifestação do pecado da idolatria que surge do coração. Olha como é clara a Bíblia aqui. A Bíblia é clara. Ele fala, queima também para cozer o pão, enfim, serve-se dela, ou seja, serve-se da madeira, para fabricar um ídolo. Ou seja, antes de fabricar o ídolo, a intenção já existe. Ou seja, a imagem é um Deus. Por isso que a imagem é um ídolo. Ou seja, essa intenção não existe em relação aos santos. É apenas uma lembrança de um herói da fé.
né, que em si, lá no céu, não é Deus, e muito menos sua representação. E olha só, versículo 16. Queima a metade de sua madeira sobre a brasa, assa a carne, come esse assado, até fartar-se. Então aquece-se e diz, olha só, como é bom sentir o calor e admirar a chama. Aí vem o versículo 17, a chave de tudo, né? Aí vem o versículo 17. Com a sobra, ou seja, sobra da madeira, faz um Deus, olha aí. Ou seja, com a madeira, ele faz um Deus. Ou seja, ele já tem a intenção de que com aquela madeira ele vai fabricar um Deus de madeira. A intenção, idolatria, coração. Olha como é claro. Não é a imagem, se toda imagem é ídolo. Se não tiver intenção, se não for consagrado para isso. Aqui está bem claro. Isaías 44, versículo 17. Diz, com a sobra faz um Deus. Entendeu? Um ídolo. Ou seja, imagem que é feita para ser um Deus é um ídolo. A imagem que não é feita para ser um Deus não é um ídolo. Quem está dizendo isso? O Alexandre? Não. A Bíblia. A Bíblia está acabando de dizer isso. Olha aqui. Com a sobra faz um Deus. Um ídolo. Ou seja, ídolo é o quê? A imagem, uma imagem para ser Deus, que acabamos de ver. Diante do qual se prostra para adorá-lo. Ou seja, não é toda a prostração que é ato de adoração. Por quê? A prostração para adorá-lo. Mas de onde vem a adoração ou veneração? Do coração. Né? Que a maior prova disso é que antes dele fabricar a imagem, ele já falava, fabricar um Deus. Olha como é, a Bíblia é muito clara. Muito clara. Né? Postos para adorá-lo. E orar dizendo, 2 pontos, salva-me, tu és meu Deus. Ou seja, quando nos prostramos perante uma imagem de Nossa Senhora ou de Santo Antônio, qualquer santo, o que a gente pede na oração? A gente pede salvação para eles? Não, a gente pede, rogue por mim a Deus, Santo Antônio. Rogue a mim, rogue a Deus, Nossa Senhora. Ou seja, peça por mim a Deus. Nós pedimos o quê? Que eles sejam intercessores de oração. Ou seja, que eles orem por nós. O que é bem diferente de você chegar para Jesus Cristo e rezar assim para ele, salva-me tu, salva-me meu Deus, porque Jesus é Deus e a gente pede salvação. Agora já para os santos a gente pede o quê? Oração, que eles orem por nós a Deus. Por isso que qualquer santinho que você vê, qualquer oração de santo você vê, rogue a mim a Deus, rogai por mim, ou seja, peça por mim. Bem diferente dessa oração, né? Aqui, pro ídolo, né? Salva-me, né? Salvação você só pede para Deus. Depois fala, tu és meu Deus. Precisa de outra prova disso, né? Para dizer que é só um ato isolado? Não, vamos ver logo Jeremias, então. Jeremias capítulo 2, versículo 26 a 27. Vejamos o que essa passagem diz. Jeremias capítulo 2, versículo 26. Assim como se embaraça o ladrão ao ser pego em flagrante, assim também serão confundidos os homens da casa de Israel. Eles, seus reis e seus chefes, seus sacerdotes e profetas. Versículo 27. Preste atenção nesse versículo. Que dizem à madeira, né? Tu és meu pai. Ou seja, tu és meu criador, né? No sentido, quando falo tu és meu pai, no sentido assim, tu és meu criador. O ser que me criou do nada. Ou seja, quem que cria as coisas do nada? Só Deus. Ou seja, o versículo 27 está falando isso, que dizem à madeira, tu és meu pai. Uma oração. Olha a oração que o cara faz perante o Deus entre aspas, com D minúsculo, o Deus imagem. Tu és meu pai, ou seja, tu és meu criador. Olha só, vamos lá, versículo 27 inteiro. Que diz a madeira, tu és meu pai, né? E a pedra, foste tu que me geraste, né? Voltam-me as costas e não, né? As costas e não o semblante. E depois exclamam, no dia da calamidade, salvai-nos, Senhor. Ou seja, aqui ele está condenando aquelas pessoas sincréticas. O que elas dizem? Elas ficam orando e pedindo a falsos deuses, falsos deuses que podem ser materializados em imagens, né? Como no caso que ele está falando aqui, com falsos deuses do poder, do sexo, do carro,
e tudo mais. E depois, na hora do aperto, como nada dessas coisas seguram, o que ele faz? Aí que ele vai se voltar para o Deus verdadeiro e pedir salvação. Né? Esse é um verdadeiro absurdo que acontece muito. E aqui está muito claro, a oração perante um Deus imagem, entendeu? É sempre pedindo salvação. E salvação só se pede a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para encerrar esse vídeo, né, vai ficar bem claro tudo isso que nós estamos falando. A terceira passagem última é Abacuque, capítulo 2, versículo 18 a 20. 18 a 20, né? Abacuque, capítulo 2, 18 a 20. Vejamos. Ai daquele que diz a madeira, ou seja, o Deus feito de madeira, o Deus com D minúsculo. Ai daquele que diz a madeira, desperta, e a pedra, levanta-te. Não se ouvirá mais que silêncio. Ei-lo coberto de ouro e de prata, mas não há nele sopro algum de vida. Versículo 19. De que serve a imagem esculpida para que o escultor atalhe? E o ídolo fundido que só ensina mentiras? Para que o artífice nele ponha a sua confiança, fabricando divindades mudas, ou seja, a própria imagem é uma divindade. Mas o Senhor reside em sua santa morada. Silêncio diante dele, ó terra inteira. Ou seja, aqui é mais um caso que está mostrando que o idólatra acha que o Deus imagem tem vida por si só e tem poder por si só, né? E acha que ele tem vida, que ele fala, que ele come, que ele se alimenta, que ele bebe. Como aquela passagem de Daniel 14 que falamos outra vez, aqui Abacuque 2 só reafirma, né? Então, fica muito claro todas essas coisas. Então, e no final, quando fala, o Senhor reside em sua santa morada, silêncio diante dele, ele está querendo dizer o quê? Que Deus é onipresente. Que Deus não está contido numa imagem para ficar preso em cima de um teto, como aquela passagem em Atos 17 fala. Né? Então aqui reafirma o que eu disse com relação a Atos 17, o versículo 20 de Abacuque, capítulo 2. Por isso, irmãos, por esse vídeo, a gente encerra, né? E até a próxima.